Graça e paz, amados do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal Seguindo em Fé, um espaço criado para edificar a sua caminhada espiritual, com estudos bíblicos profundos, reflexões sérias e temas que nem sempre ouvimos nos púlpitos das igrejas. Hoje vamos tratar de um assunto delicado, mas extremamente necessário. A Bíblia permite namoro entre pessoas de religiões diferentes. Vivemos em um mundo onde os relacionamentos estão cada vez mais diversos. Casais se formam vindos de contextos distintos, famílias com crenças diferentes se unem e muitas pessoas cristãs se veem apaixonadas por alguém que não compartilha da mesma fé. Mas será que a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isso? É possível um cristão viver um namoro ou casamento saudável com alguém que não crê em Jesus? Vamos mergulhar juntos na Bíblia, sem medo e sem rodeios, para entender o que o Senhor realmente espera de nós nesse aspecto. Primeiramente, precisamos entender que o relacionamento amoroso, especialmente o casamento, que é o destino natural do namoro cristão, é uma aliança. E aliança, na Bíblia, não é simplesmente um contrato social ou uma escolha baseada em sentimentos, mas uma união espiritual profunda. Em 2 Coríntios 6,14, lemos: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Este é um dos versículos mais citados quando o assunto é relacionamento entre pessoas de fé e pessoas sem fé. O jugo desigual era uma referência agrícola. 2 bois eram unidos por um jugo para arar a terra. Se fossem de tamanhos ou forças diferentes, não caminhavam na mesma direção. Assim é o relacionamento entre alguém que serve a Cristo e alguém que não compartilha dessa fé. Os propósitos eternos não são os mesmos. Aqui surge um argumento muito comum. Mas a pessoa com quem estou me relacionando é uma boa pessoa, tem caráter, me trata bem, é respeitosa, até acredita em Deus, só não é da mesma religião que eu. Amados, caráter e bondade são qualidades admiráveis, mas não substituem a fé em Cristo. Romanos 10:9 nos diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação vem pela fé em Jesus. E um relacionamento íntimo com alguém que não compartilha dessa fé pode se tornar, ao longo do tempo, uma fonte de conflito espiritual. Você vai querer servir ao Senhor, ir à igreja, criar seus filhos no temor de Deus. Mas e o outro lado? Amós 3:3 questiona: Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta retórica que nos leva à reflexão. Como manter um relacionamento saudável quando as bases espirituais estão em desacordo? A Bíblia é cheia de exemplos, e um dos mais fortes sobre esse tema está na vida de Salomão. Em 1 Reis 11:1-4, lemos que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, mulheres de nações com outros deuses. E por causa desse amor, ele se desviou do Senhor. Veja o que diz o versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A Bíblia não esconde a dor e as consequências de unir-se, em aliança, com pessoas que têm outros deuses. Mesmo o homem mais sábio que já viveu se desviou por causa de relacionamentos mal orientados espiritualmente. Outro argumento muito levantado. Mas talvez ao namorar comigo, essa pessoa se converta. Eu posso ser uma ponte para ela conhecer Jesus. Queridos, evangelismo é maravilhoso e todo cristão deve ser luz. Mas o namoro não é o campo ideal para evangelizar. O risco de você se afastar da fé é muito maior do que o da outra pessoa se converter, especialmente quando sentimentos profundos estão envolvidos. Provérbios 4:23 nos orienta. Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não arrisque sua fé, sua comunhão e seu propósito apenas por esperança emocional. A salvação da outra pessoa deve vir por um encontro genuíno com Deus, não como consequência de um relacionamento afetivo. O Antigo Testamento também é claro quanto aos casamentos mistos. Em Neemias 13, 23, 27, vemos Neemias repreendendo duramente os judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Eles haviam perdido até a capacidade de ensinar seus filhos na língua dos hebreus, a língua da escritura, da oração, da adoração. Neemias 13, 26 recorda Salomão novamente. Não pecou por isso Salomão, rei de Israel? Contudo, entre muitas nações, não houve rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. E contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. A Bíblia repete esse princípio diversas vezes. A escolha de um cônjuge não é apenas uma questão emocional ou pessoal. É também espiritual. Deus sempre se preocupou com quem seu povo se unia, porque isso impacta diretamente na fidelidade ao Senhor. Outro ponto importante, o impacto dessa união sobre os filhos. Em Deuteronômio 6 a 6:7, o Senhor ordena: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te." Como cumprir esse mandamento se seu cônjuge não crê? Que tipo de formação espiritual seus filhos terão? Em qual caminho crescerão? Quando um casal tem a mesma fé, cria os filhos com uma visão clara do Evangelho, do arrependimento, da salvação. Mas quando há conflito espiritual, a confusão pode se instalar. É claro que todo ser humano tem livre arbítrio. A Bíblia nos dá orientações, mas as escolhas são nossas. No entanto, precisamos entender que liberdade vem com responsabilidade. 1 Coríntios 10, 23 diz: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam." Ou seja, não é porque você pode fazer que deve fazer. Um relacionamento que não edifica espiritualmente, que te afasta da comunhão, da igreja, da oração, não glorifica a Deus, mesmo que tenha bons sentimentos envolvidos. Mas e quando já existe um casamento com alguém de outra fé? O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios 7, 12, 16. Ele diz que, se o cônjuge incrédulo aceita viver com o crente em paz, não se deve buscar a separação, pois o cônjuge crente pode ser um canal de santificação. Mas observe, Paulo fala de quem já está casado. Ele não recomenda buscar esse tipo de relacionamento, apenas orienta quem já está nele. Isso confirma a sabedoria de buscar um relacionamento dentro da mesma fé, antes de qualquer aliança mais profunda. Meus amados, talvez este vídeo tenha tocado diretamente o seu coração. Talvez você esteja em um relacionamento com alguém que não compartilha da sua fé, ou está considerando iniciar um namoro com uma pessoa de outra religião. Saiba que essa mensagem não vem para condenar, mas para alertar e instruir em amor. Deus não é um ditador de regras. Ele é um Pai zeloso, que conhece os caminhos e as consequências antes mesmo de darmos os primeiros passos. Ele sabe onde certos relacionamentos nos levarão e, por amor, Ele nos deixou orientações claras em Sua palavra. O Senhor quer que você tenha um relacionamento abençoado, com base sólida, espiritual, onde os dois caminham juntos em direção ao céu. Onde vocês oram juntos, adoram juntos, enfrentam lutas espirituais juntos. Esse é o ideal de Deus. Se você está confuso, ore, peça discernimento. Deus responde aos que buscam com sinceridade. E se você já está num relacionamento assim, continue sendo luz, mas sem comprometer sua fé. Ore por essa pessoa, testemunhe com a sua vida e confie no tempo de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,33.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a ordem, não sacrifique seu chamado por um relacionamento. O Senhor tem o melhor para aqueles que o obedecem. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, discernimento e força para fazer a vontade de Deus, mesmo quando for difícil, e que sua vida amorosa seja também um testemunho da glória de Cristo.